Olá, tudo bem? Eu sou a Carol e seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Vida Cristã. No vídeo passado, nós falamos sobre criacionismo versus evolucionismo e chegamos à conclusão que nós vivemos em um mundo que foi criado por um ser superior, um Deus criador, que ama a sua criação e que fez tudo por amor, com misericórdia e graça. Mas quem é o Criador? Quem é esse Deus? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Antes de continuar, eu queria fazer um pedido para vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, fé, espiritualidade, compartilhe esse conteúdo, se inscreve, curte, ativa o sininho para vocês receberem sempre os meus vídeos e também para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Então, como nós vimos no vídeo anterior, nós vivemos em um mundo que foi criado por um ser superior. Um Deus criador imaginou, arquitetou esse mundo onde vivemos. Mas, com esse pensamento, muitas pessoas são levadas a achar que Deus é mau, nesse caso, porque ele permite a maldade que nós vemos no mundo, né? Como que um Deus todo-poderoso permite que nós passemos as aflições que nós passamos na Terra? Muitas pessoas também são levadas a imaginar que o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento são diferentes. Que o do Antigo Testamento é um Deus sanguinário, é um Deus que requer sacrifícios para perdão dos pecados, enquanto que o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor, é um Deus que requer apenas que os seus filhos acreditem nele para que eles sejam salvos. Só que essas duas visões estão erradas. E aqui eu vou trazer argumento para vocês para que nós possamos fazer uma correção nesse nosso ponto de vista. E aí eu já queria reforçar com vocês que o nosso Criador é um ser perfeito. Ele é a fonte de toda a vida. Ele é a fonte de toda a luz e de toda a bondade. Toda a vida veio dele. Toda a luz vem dele. Toda bondade vem dele também. E eu queria ler com vocês agora o Salmo 100 para nós refletirmos sobre isso. Hino de ingresso ao templo. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Então, aqui nesse salmo, nós vemos como o salmista exalta o Criador. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Então, além de ser um Deus bom, um bom Criador, ele é um Criador fiel, fiel à sua criação, fiel ao seu propósito, e ele está disposto a nos resgatar dia após dia. Ele diz assim: entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Então o salmista reconhece que Deus é digno dessa adoração, Deus é digno desse louvor, e antes ele fala o porquê. Saber que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Então, qual é o motivo que o salmista traz para que nós tenhamos alegria na presença de Deus? Ele nos criou, tudo o que temos veio dele. E ele fala aqui no versículo 2: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Eu também gostaria de ler um outro salmo para vocês, é o Salmo 136, que vai confirmar o pensamento do salmista. Nós vamos ver novamente, com outras palavras, o salmista fazendo essa exaltação a Deus devido à sua obra, que é a criação do mundo e a criação de todos nós. A misericórdia de Deus.
Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. E nós vamos ler só até o versículo 9. Nesse trecho, o salmista traz uma exaltação de Deus pela criação. E nós vemos o quão esse salmista acredita na graça eterna de Deus, porque na poesia que ele escreve, ele repete em cada verso dessa poesia, ele repete a misericórdia de Deus. Ele utilizou essa repetição como ferramenta para reforçar no coração daquele que estava recebendo a mensagem que Deus é bom e que a bondade dele dura para sempre. Além disso, eu queria analisar com vocês os atributos de Deus que o salmista traz aqui nesse texto. Ele chama o Senhor de Deus dos deuses. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o único que opera maravilhas, grandes maravilhas. Ele é aquele que com entendimento, ou seja, com toda a sabedoria, ele fez os céus. Aquele que estendeu a terra sobre as águas. Ele é aquele que fez os grandes luminares, o sol para presidir o dia, a lua e as estrelas para presidirem a noite. Porque a misericórdia dele, o amor dele, duram para todo sempre. Então, nós vemos nesses dois exemplos o quão o salmista é grato a Deus porque Deus lhe deu a vida, porque Deus lhe deu a criação, lhe deu o mundo para ele viver. E esse é um exemplo que foi deixado para nós. Assim como esse salmista, que nós também possamos ser pessoas gratas ao Senhor, gratas todos os dias, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre e porque ela se renova nas nossas vidas todos os dias. E esse Criador, ele é dotado de toda a bondade, ele é a fonte do amor, ele é a fonte da vida, ele é grandioso, majestoso e ainda assim ele se dá a conhecer a nós, ele se mostra a nós por meio da palavra dele, a palavra que ele deu a Moisés, a lei que ele deu a Moisés e todas as outras palavras que estão aqui na Bíblia, que é a palavra de Deus. Por aqui nós temos como conhecer o nosso Deus, nós temos como entender a nossa primeira natureza, para que nós somos criados, com qual caráter nós somos criados. A Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, a sua imagem e semelhança, ele o formou. Então, o nosso caráter primordial, a nossa natureza primordial, ela era uma natureza perfeita. No homem perfeito, no Adão perfeito, na Eva perfeita, não haveria o desejo de cometer maldades, não haveria tendência ao pecado. Mas com o pecado original, e aí já o de Adão e Eva, o pecado entrou no mundo e a natureza humana foi modificada. E infelizmente ela se tornou decaída. E agora todos nós, como descendentes de Adão e Eva, herdamos essa natureza decaída e precisamos nos esforçar para retornarmos a essa natureza original, para parecermos com o nosso Pai que nos criou. Nós vemos muitas pessoas considerarem a lei de Moisés ultrapassada. Dizem ser preceitos que não precisam mais ser seguidos por nós hoje. Alguns sim guardam e amam os mandamentos e os preceitos de Deus. Outros, infelizmente, rejeitam completamente. Ou rejeitam completamente o Evangelho,
ou aceitam apenas a parte que lhes convém, que é a parte da graça e do amor de Deus, se recusando, entretanto, a seguir tudo o que Deus quer de nós. Se Ele quer de nós, é porque é o melhor para nós. E aqui nós vamos ver que toda a lei de Deus se resume em amor. O mesmo amor com que Ele nos criou, o mesmo amor e a mesma bondade com que Ele nos criou, Ele pede a nós que nós tenhamos por Ele e pelo próximo. Então, ali, quando nós vemos na lei de Deus preceitos como não roubar, não matar, não adulterar, não cobiçar o que é do próximo, nós vemos o amor de Deus pelas outras pessoas. Ele quer que nós sejamos bondosos com os outros, como Ele é também. Então, se eu não quero que alguém roube de mim, eu também não vou roubar do outro. Se eu não quero que alguém adultere com o meu cônjuge, eu também não vou adulterar com o cônjuge de ninguém. Se eu não quero ser cobiçado, se eu não quero ser invejado, que as minhas coisas sejam tomadas de mim, eu também não vou cometer isso com o próximo. Semelhantemente, ou seja, da mesma forma, nós vemos que Deus se preocupa com o relacionamento de homens entre si, homens com homens, homens com mulheres, mulheres com mulheres, enfim. Ele se preocupa com a relação entre homens e os animais. Então, como uma pessoa deve tratar os animais, como uma pessoa deve tratar a terra, inclusive, e como a pessoa deve se relacionar com ele. Então, ele é um Deus que se preocupa não só com a conduta pessoal, com o caráter pessoal do homem. Ele é um Deus que também se preocupa com a relação entre as pessoas, com a relação entre o homem e a natureza, com a relação entre o homem e os animais. Então nós vemos que o nosso Deus, ele é um Deus relacional. Ele é um Deus que se preocupa com todos os aspectos da vida humana. E por isso que nós, como filhos de Deus e servos de Deus, devemos servir a Ele em todas as nossas relações. Todos nós somos canais. E Ele quer que nós sejamos canais de bênção. Ele quer que nós sejamos canais do bem, de amor ao próximo, que o bem vença o mal através das nossas vidas. Algumas pessoas, muitas dessas pessoas são cristãs, elas são levadas a pensar que Jesus veio e anulou toda essa lei, anulou todos esses princípios, substituindo uma lei sacrificial, uma lei que requeria derramamento de sangue para perdão de pecados, por uma lei de amor. Elas pensam que Jesus mudou a lei de Deus, mas Jesus não mudou, ele confirmou. E nós vamos ler agora um trecho de Mateus, capítulo 22, dos versículos 36 ao 40, para embasar esse argumento. O grande mandamento. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E aí muitas pessoas usam esse texto para argumentar que Jesus mudou a lei, que Jesus resumiu toda a lei. Então, se eu cumpro essa parte, todo o restante está cumprido. E realmente, se nós cumprirmos essa parte, nós não vamos roubar, não vamos assassinar, não vamos adulterar. Mas nós também vamos obedecer todos os preceitos que Deus nos colocou com relação a Ele. Nós não vamos comer animais impuros por amor a Deus, porque Ele nos pediu. Não é? Quando nós amamos uma pessoa, nós fazemos o que ela quer, nós fazemos tudo para agradar a ela porque nós a amamos. Se nós não agradamos a pessoa com que está conosco, é sinal de que nós não amamos ela. Então, é por isso que tem uma passagem da Bíblia que fala: me mostre as suas obras e você me mostrará a sua fé. Mas a sua fé sem obras é morta. Então, de qualquer forma, se eu digo que eu amo a Deus, mas eu não faço o que ele me pediu, o que ele requeriu de mim, que amor é esse? Como eu posso dizer, como eu posso demonstrar
Como você vai demonstrar que você ama a Deus se você não segue as coisas que Ele pediu para você fazer? Esse é o ponto. E nós vamos ver também que Jesus, ele estava repetindo a lei. Esses 2 preceitos que Jesus falou, eles já estão na lei desde quando Moisés escreveu. E o primeiro deles está escrito em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 e 5, que diz o seguinte: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Esse é o primeiro mandamento que Jesus resumiu a lei. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, tudo o que fizermos, façamos para a glória de Deus, com toda a nossa força, com o nosso entendimento, com o nosso corpo e com a nossa alma. O próximo versículo que eu vou ler, que confirma o segundo mandamento que Jesus deixou para nós, ele está escrito em Levítico, capítulo 19, versículo 18, que diz assim: Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Ou seja, todo esse pensamento, esse argumento das pessoas que dizem que Jesus substituiu, ou que ele resumiu a lei de Deus nesses 2 preceitos, anulando todo o restante, cai por terra, porque Jesus nada mais repetiu o que já estava escrito na lei do Senhor desde a antiguidade, desde quando a lei foi dada a Moisés. E aí, já entrando na conclusão desse vídeo, o que eu quero dizer para vocês é: o nosso Criador, ele é um Deus amoroso. A maldade só existe no mundo por causa da transgressão da lei de Deus. Se todos nós fôssemos bons, se todos nós fôssemos canais de bênção, não haveria mal, não haveria transgressão no mundo. Mas isso existe por causa do pecado. Isso existe porque tem pessoas que escolhem não serem canais de bênção. Tem pessoas que escolhem não serem exemplo de Cristo. Tem pessoas que preferem fazer o que é mal. Assim como Adão e Eva escolheram fazer o que é mal lá no começo, homens e mulheres ao longo dos tempos fazem essa mesma escolha. Mas Deus nos convida, as misericórdias dele se renovam a cada manhã e o salmista louva a Deus pela sua fidelidade. Hoje ele nos chama a vivermos uma vida correta diante dele. Hoje ele nos convida a sermos esses canais de bênção. Jesus disse no Sermão do Monte para nós não nos deixarmos vencer do mal, mas antes vencer o mal com o bem. Se nós não deixarmos o bem vencer na nossa vida, então aonde? Como o bem vai vencer o mal se não for por meio de nós? Então, essa nossa revolta com a maldade do mundo, ela é boa por um lado. E que isso, se você sente isso, se você sente essa revolta com a maldade do mundo, seja você o canal de bênção. E eu acho interessante aquele ditado: seja você a mudança que você quer no mundo. Se todos nós fizéssemos isso, cumpríssemos esse pensamento que é tão simples, o mundo seria outro. Então, de fato, que nós sejamos a diferença e que no mais a misericórdia do Senhor que se renova nas nossas vidas a cada dia nos ajude a crescermos, a melhorarmos dia após dia para o reino de Deus. Esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez eu peço para vocês que curtam, compartilhem esse conteúdo para que chegue ao máximo de pessoas. Manda esse vídeo para aquela pessoa que Deus tocar no seu coração que você tem que mandar, não deixa de mandar. E que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!